Olá, bom dia, Bom equipe dia. completa, seu Cláudio. As teorias conspiratórias, Cláudio, a seu respeito, abundaram, viu? Cadê o Cláudio? As pessoas acham que a gente não pode tirar férias, né? Eu recebi várias mensagens. Que absurdo você tirar férias. É, Eu vi uma vez um comentário, eu não li o site, né? Porque eu realmente despluguei, mas eu, na volta, acabei lendo algumas coisas, e aí eu vi um comentário que era assim: o Cláudio está com uma doença grave Opa! e teve que se afastar para tratar. Eu fiquei com medo dessa porra. Eu falei, Fake news. fake news, exatamente. fake news. Fake news. Eu falei, não, gente, olha, tô bem, tô saudável. Não, e você Espero que teve por muito sorte, que tempo. você voltou na melhor semana da década, né? A gente, desde domingo, então, essa semana vai ser explosiva. É o fim Semana do passada mundo. já tinha sido explosiva com o depoimento do Marcelo Odebrecht, em particular. Esta semana começou com Alexandrino e Huberto Silva, que publicou essa monstruosidade dos 3 bilhões e 300 milhões e 90, me desculpa, Marinho, de propina não, é que 90 milhões de dólares no meu de mundo dólar. ainda é dinheiro, né? Não, é sem dúvida, sem dúvida. É que é A uma gente ninharia. acostuma com cifras bilionárias, né? Acha que tudo o resto. Não, é. É porque Agora, eu vou publicar 3.3, é diferente de 3.39, porque 3.39 é quase 3.4, né? É mais então vamos 100. arredondar para 3,4, vai? 3.4, É pronto. melhor assim. E, olhando para frente, segunda-feira, senhoras e senhores, nós temos o Emílio Odebrecht em Curitiba, falando com o Sérgio Moro sobre o esquema comandado pelo Lula, amigo dele, e Antônio Palocci. Daqui a 5 dias, Agora, o que vão gritar? do país, junto com o filho dele, É. depor no tribunal. Qual vai ser o tumulto que os advogados da parte contrária vão criar agora? O que eles podem fazer? Levar uma bomba? Eu vou abrir coquetel molotov. vou dar um cinto bomba. Eles vão defecar nas calças. Eu acho que não existe. Olha, nós estamos falando. Invadir, vamos ocupar a Justiça Federal. Não, nós estamos falando de denúncias que constam da delação premiada, estão em Brasília, estão circulando ali pela PGR, vão ser publicadas daqui a pouquíssimo tempo, espera-se. Mas, nesse caso, nós teremos depoimento. Tudo indica que semana que vem, porque essa semana, até o fim da semana, com certeza o Janot vai apresentar o pedido de abertura de inquérito contra essa turma toda, né? Com base nas delações do Odebrecht. E o Fachin nesse pedido vai pedir o afastamento do sigilo, e o Fachin deve tomar essa decisão já na semana que vem. Ontem eu estava conversando com vários políticos aqui, fui num evento que estavam vários deles, ministros, senadores, deputados. Qual é a homenagem ao Ricardo Noblat? Você foi aos 50 anos do Noblat? Isso, exatamente. Tinha ministro do Supremo, tinha senador, deputado e tal, e só se falava nisso, né? É uma promiscuidade desgraçada, Brasília, né? Jornalista, justiça, Congresso Nacional. Eu não imagino assim eu fazendo 50 anos de carreira. Olha, com todo o respeito que eu tenho ao Noblat, eu gosto do Noblat, assim, eu acho que se dá bem, assim, poucas vezes que a gente se... Mas é curioso, né? Eu não imagino assim. Foi até o Temer fazendo 50 anos de jornalismo, né? E assim. Falta pouco. A República inteira estava lá, estava. Da mãe. Não, mas você sabe que, olha, isso aí, verdade seja dita, é uma coisa de capitais, viu? Porque, por exemplo, em Paris, quando eu morei lá, tinha um monte desse troço, né? Assim, a coisa, digamos, as fronteiras são muito fluidas entre esses jornalistas todos. A gente está desviando do assunto. Eu estou falando de Odebrecht. Segunda-feira, Emílio Odebrecht no tribunal, para falar sobre 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Olha, o Emílio Odebrecht no Brant Moro significa o seguinte: é uma violação do Estado de Direito, certo? O Moro é um inquisidor,
Ele foi torturado, embora não tenha sido preso. O Emílio foi torturado, embora não tenha sido preso. Ele aceitou usar tornozeleira, mas isso não pode, porque isso é contra o Estado de Direito, certo? E mais, o Lula nunca conheceu o Emílio Odebrecht. Não é verdade. Era outro Emílio. É outro amigo. É outro amigo. Tem nada a ver. Nada a ver com a história. Não, entendeu? Olha, falando seriamente, a gente... Não, o pior é que isso que eu estou falando. Você está falando seriamente. Eles vão falar seriamente. Claro que vão falar seriamente, mas a verdade nós sabemos qual é, e é absolutamente explosiva. Eu não consigo, francamente, depois que nós demos a notícia dos 3 bilhões e 400 milhões de dólares, eu não consigo vislumbrar uma maneira de tratar toda essa questão que foi descoberta, toda essa organização criminosa desbaratada pela Lava Jato, com consequências mais limitadas, por meio de anistia. É impossível. A gente foi para um... Não subestime a criatividade. Não. O que eu quero dizer é que essa delação mostrou algo que nem o pessoal do TSE imaginava. Nem o pessoal que vive nessa promiscuidade de Brasília podia supor. Esses números e a maneira como esse esquema foi organizado extrapolou todos os limites conhecidos até então. Vocês concordam comigo? E sabe o que é assustador? Eu andei conversando com algumas pessoas da investigação, na PGR, até advogados, enfim, e o que se fala é que a gente até tocou nesse assunto um dia desse, de que a delação, eles não contaram tudo, né? A gente vem batendo nessa tecla há um tempinho. E aí me disseram assim, essa delação é 10%, né? Porque as investigações hoje, que estão muito avançadas, né? Os caras têm uma série de frentes, né? Então eles sabem aonde tem problema, aonde tem crime. A delação, embora apesar de tudo isso, quer dizer, uma delação de fim do mundo, né, como se fala, uma delação que vai trazer coisas que a gente nunca imaginou, e ainda não é tudo, né? E ainda não é tudo. E o que se fala assim, não, isso aí é 10% do que se sabe. A própria Camargo Corrêa, nesse recall que ela está sendo obrigada a fazer, já estão dizendo que a Camargo Corrêa vai entregar coisas mais fortes ainda do que a própria Odebrecht. Então é um negócio assim que a gente perde todos os parâmetros, né? Então é muito surpreendente. Esse valor aí desses 3 bilhões e 400 milhões, 500 milhões, segundo o Hilberto, foi para pagamento de propina, né? De dólares, ou seja, 1,5 bilhão de reais, né? Grosso modo. Agora, eu não acho isso aí, viu? Essa coisa de delação do fim do mundo é uma boa chamada jornalística, mas, na verdade, a delação, para mim, é a única possibilidade, é um Big Bang. É a delação da criação do mundo. Da criação do novo mundo, É o que a gente espera, né? O que a gente espera é que haja um Noé que ponha uns casaizinhos. Você tá pondo... Não estou falando de apocalipse, não. Um casal de corruptos de cada... Não. Olha, São João... A Odebrecht vai construir essa arca, viu? Vai ter um monte, na verdade, de laranja, né? Laranjeira, né? Olha, o Apocalipse de São João é minha área. Então, eu estudei esse livro com lupa. Então, não estou confundindo as coisas, não. Mas o que se espera é que haja um cenário de terra arrasada, como nós falamos várias vezes, porque é necessário implodir esse sistema político. É necessário que os partidos tenham seus registros cassados, que eles sejam multados, além da prisão, para além de tudo que nós sempre defendemos aqui no site, sobretudo a prisão dos líderes dessa Orcrim, o comandante máximo em primeiro lugar, tem de ir preso, condenado e preso, mas tem de liquidar esses troços. Não existe mais, não dá para manter esse sistema partidário, esse sistema político. Não dá.
Não dá. O STF deu um grande passo ontem, né? Exatamente. É onde eu queria... Exatamente aí que eu queria chegar. Ao receber a denúncia do Valdir Raupp, admitiu a tese que a gente, né, já vem batendo nela desde que a Lava Jato descobriu essa coisa toda, a tese do Caixa 1, da propina no Caixa 1, que isso aí é um negócio fantástico, né? Não é nem tese. Vai ter uma repercussão toda. Não é tese. Há várias condenações. O João Vacari tem 40 anos de cana já. E isso daí, somando todas as penas, porque descobriram exatamente o que aconteceu ali dentro, né? Dá duas invenções, né? Lavar dinheiro, lavar propina pelo Caixa 1 de campanha eleitoral e agora também o pagamento de propina, propina e Caixa 2, né? Que mistura as duas coisas, terceirizado, né? Que a Odebrecht criou com a cervejaria, né? E a terceira coisa, a propina internacional, né? Bom, propina internacional também. Você corrompe as eleições de 6 países. 6 países. Eles roubaram as eleições em 6 países. Pombas. É incrível. É um negócio... O Diogo, é muito importante esse negócio, né? Porque você está falando de implodir o sistema político partidário, as pessoas muitas vezes não acreditam nisso, né? E acham que é um exagero. Mas se você pensar, né? Todas as campanhas financiadas com dinheiro de propina, quer dizer, há uma ilegitimidade dos mandatos de muita gente que está aí exercendo o seu mandato, não só como foi com a Dilma, mas assim, você tem o legislativo inteiro, né, sob essa suspeita. E o próprio sistema e a produção de leis, né? Quer dizer, até as leis muitas das leis que estão em vigor também, leis compradas, né? Leis compradas com propina, aprovadas no Congresso com propina, né? Então, no caso das medidas provisórias. Então, quer dizer, a gente está vivendo uma coisa, um sistema. A nossa realidade, ela é uma realidade ilegítima, né? A realidade política, econômica, a base dela é a propina, né? A corrupção. Cláudio, nós sabemos que essas medidas provisórias foram compradas e, ao mesmo tempo, quebraram o país, porque elas concederam subsídios às empresas corruptoras que acabaram criando o rombo que nós temos que pagar agora, né? E essa perda de 9% de PIB em 3 anos, todo o desastre está aí na nossa frente. E quando esses números são impressionantes, né? São impressionantes. A queda de é impressionante. De quase 8, 7 pontos. Histórica, não existe na nossa história algo assim. Não existe na nossa história e com a perspectiva, a OCDE estima crescimento zero para o Brasil em 2017, o que está sendo visto como conquista. Claro. Então, e essa quebra, Mário, ela vai até a ponta, né? Ela começa em cima, vai até a ponta. Ontem talvez se você fizer entre os pagamentos revelados pelo Hilberto, não os pagamentos, o dinheiro movimentado pelo Departamento de Propina da Odebrecht, você montar um gráfico, talvez, né? Estou aqui chutando um pouco, mas com o crescimento brasileiro, talvez você vai perceber também que a curva talvez seja a mesma. Entendeu? Em algum momento teve um pico ali, mas depois... É preciso estudar, é preciso que os especialistas se debrucem nisso, porque ontem a gente até mencionou, né, já tinha citado na semana passada aquele caso dos precatórios, por exemplo, do Sérgio Cabral, né? E ontem a gente mencionou um caso ali, detalhando como o que o Cabral fez no Rio. Além de tudo que a gente já sabe, né, de renúncia fiscal e o cacete A4, ele criou um sistema, por decreto lá, baixou um decreto, criou um sistema que a empresa podia pagar a sua dívida lá de ICMS com um precatório, né? Mas por metade, ela comprava um precatório de uma terceira, né? Por metade do valor de face desse precatório, usava esse valor de precatório, que é um papel, né? E conseguia rebater a dívida. Então, o que acontece? Contratava a empresa da Lourdinha. E pagava a comissão. Mas qual é o grave nisso? É que o Estado deixa de arrecadar o dinheiro, porque ele recebe um papel que não tem valor imediato nenhum. Essa arrecadação, que ela é obrigatoriamente repartida com os municípios, né? Os municípios têm que receber 25% do ICMS, por exemplo, arrecadado pelo Estado. No caso do Rio, por exemplo, o Rio de Janeiro, a capital,
desses 25%, ela recebe 39%. Então, a gente está falando de um impacto de uma coisa, um efeito em cascata. Então, se você tem um município quebrado que não recebeu, né, o repasse que deveria receber, é porque houve uma renúncia negociada dentro de um esquema de corrupção, né? Então, a gente se fala, nesse caso, só dos precatórios, se fala em 8 bilhões que se deixou de arrecadar, que o Estado do Rio deixou de arrecadar. Aí não tem como você dissociar isso da crise do Rio. Quer dizer, o Rio quebrou pela corrupção. Não há outra. E o caso mais flagrante é aquele que detonou a Lava Jato, a Petrobras. Quer dizer, eles quebraram a maior empresa do país roubando. Sim, a gente conhece o Brasil no meio. Quebraram o país. A Petrobras é o exemplo perfeito. Agora, quando eu digo que o sistema político e partidário tem de ser implodido, francamente, não é um wishful thinking, é uma medida de autodefesa, inclusive, dos políticos. Se eles quiserem sobreviver, eles não podem mais pensar na possibilidade de aprovar uma anistia no parlamento, ou de pensar em melar o jogo no STF. Nós chegamos num ponto em que a única medida de salvação para os próprios políticos é implodir esse sistema, refazer os partidos, fazer uma reforma política, fazer algo que pareça que é um recomeço, porque fora disso não há saída para eles próprios. Bom, hoje tivemos aí de manhã, só rapidamente, né, que é importante a gente comentar, porque isso vai ter desdobramentos importantíssimos, essa segunda fase da Operação Greenfield. Nós antecipamos, demos até com exclusividade o alvo da operação, que é o Mário Celso Lopes. Muita gente não conhece o personagem, mas é um ex-sócio do Joesley Batista, e ele é suspeito de negociar o silêncio dele, quer dizer, o silêncio daquilo que ele imagina que ele pode contar, né, em relação justamente às propinas que foram pagas naquele esquema de liberação de recursos nos fundos de pensão, mas também até do FI e FGTS, que a gente sabe que o grupo está sendo investigado. Fundos de pensão, né? É o outro grande esquema dos fundos de pensão, e para suborná-lo, em teoria, ele recebeu cento e tantos milhões de reais. 190 milhões. Então, como você disse, ele tem coisa muito, muito grande para revelar, né? Ele teria. Exatamente. E esse cara, ele é fundamental, porque pouca gente sabe, a gente tem essa informação, ele é o cara que fez a ponte, né, que abriu as portas dos fundos de pensão para o grupo JF, Eldorado, né? Eldorado. Nesse caso específico, a investigação é em cima da Eldorado, mas a gente sabe que isso vai se espalhar, ainda mais agora, a partir da quebra de sigilo telefônico, telemático, e-mails, tudo. As buscas foram feitas hoje com apreensões, e tudo que esse cara pode contar, né? Ele é outro que pode entrar, ele é fundamental, uma peça-chave para que se investigue de verdade a JBS, a JF, enfim, o grupo JF, que a gente sabe que já era para estar na mesma situação da Odebrecht, né? O grupo, inclusive, foi o maior financiador da campanha de Dilma Rousseff de 2014, o maior financiador de todas as campanhas do país em 2014. Eles gastaram coisa de 350 milhões, se eu não me engano, em Caixa 1, né? Então a gente está falando de Caixa 1. Só que então, o Joesley não conhece o Lula. Ao contrário do Emílio Odebrecht. Uma vez. Bom, de qualquer maneira, eu vi que o Mário estava trabalhando, ainda bem. Desculpa. Tem muita coisa para publicar, então vamos lá. Tá, é explosivo. Semana passada explosiva, esta também e a próxima também. Abração. Abraço. Tchau. Tchau.